E qual foi o hábito que você implementou na tua vida nos últimos 2 anos e que te deu um baita de um resultado? Olha a tua vida 2 anos pra trás, você fala, putz, eu não fazia isso e eu faço e, puta, muita coisa melhorou, assim. Parar de falar de política. Tem aproximadamente 2 anos que eu fiz isso e a minha vida mudou completamente. Fala mais. Eu brigava muito na internet, sabe? Eu achava que a gente podia mudar as coisas. Eu acreditava nisso de verdade. Eu demorei pra desacreditar. E então eu brigava muito na internet. Como Brigava assim? assim. Você diz Eu falo brigar, mas na verdade é falar muito. Provocações provocar reflexivas. O pensamento. Tá. Eu recebia muita mensagem de muita gente falando assim, nossa, Cris, eu usei seu tweet na conversa com meu amigo do bar. Nossa, eu li seu texto do Facebook pra minha mãe. Nossa, eu não sei o quê. E eu ficava nessas, sabe? Só que, infelizmente, a gente tem... e eu vou falar aqui de uma maneira bem mais abrangente possível. A gente tem uma galera que defende a democracia desde que você pensa como ela. Ela não defende a democracia de fato. Porque a democracia, por conceito, é todo mundo poder pensar. Todo mundo poder pensar. E raciocinar e ter as suas opiniões, isso é a democracia. Então, na democracia, se você defende a democracia, você precisa defender a pessoa que pensa diferente de você. Necessariamente. Porque então, você não defende a democracia. Não dá pra ser as duas coisas. Sim. Eu defendo a democracia, mas se você pensa diferente de mim, não, então aí... Entendi. É outra coisa. Você já perdeu a sua defesa inicial. Sim. Então, eu entendi que as pessoas têm muita dificuldade em conviver, conversar, trabalhar com pessoas que pensam diferentes dela. E, curiosamente, a pessoa do meio que é mais atacada pelo seu pensamento, que é o Danilo, que é meu amigo pessoal, ele é extremamente atacado. Sim. Por qualquer coisa do pensamento dele, né? Pelos dois extremos. Ele é atacado pelos dois extremos. Ele é o cara do meio que mais dá oportunidade pra todo mundo. Ele tem, no programa dele, do roteiro ao palco, do café, da tia do café até o palco, ele tem no programa dele os 50 tons de cinza da política brasileira. Ele tem do bolsonarista extremo ao lulista extremo, ele tem o libertário, ele tem o centro-esquerda, ele tem o centro-direita, ele tem tudo lá. Porque o Danilo não olha pra isso. O Danilo olha, você tem talento? Você é um bom profissional? Então vem. Ele quer, inclusive, essa diversidade. Ele gosta dessa diversidade. E por incrível que pareça, as pessoas que mais detonam o Danilo são as pessoas que mais fazem essa divisão. Você pensa assim? Eu não quero trabalhar com você. Você tem essa opinião? Eu não quero você no meu show. Você faz assim? Então, assim, eu entendi que eu estava lutando pelo mundo e sendo injusta com a minha filha. Porque essa minha briga toda me deixava à margem de trabalhos que eu poderia estar fazendo. Certo. E isso não é que eu acho não, tá? Eu sei. Eu soube de conversas em reuniões, assim... e a Cris Paiva? Olha o Twitter dela. Sim, mas ela fala sobre isso na comédia? Eu nunca falei sobre política no palco. Nunca. Nunca. Mas a pessoa não quer trabalhar com alguém, não quer ter alguém à sua volta que pensa minimamente diferente. E não é que eu sou o outro extremo, não. Eu não sou nenhum dos dois extremos. A pessoa... Se eu só não concordo, eu já não sirvo. E aí eu parei de falar. E a hora que eu falei, chega, eu estou brigando por uma coisa que não tem conserto. Tinha vai vir outro, talvez o outro volte, talvez o outro venha. Não tem conserto. Pelo menos não pra agora, pelo menos essa geração não vai ver. E eu estou deixando de criar uma vida melhor pra minha filha. E aí, quando eu calei a minha boca, as coisas fluíram. Minha vida financeira mudou. Caracas. Opa! É isso que eu ia te perguntar, que tipo de consequência mesmo concreta? Então, grana. Isso, grana, paz. Mesmo. Oportunidade, pessoas. Mesmo, assim. Não é brincadeira. As pessoas acham que, mas se você... Não, é muito velado o que acontece nos bastidores, mas é muito feio o que acontece nesse sentido, sabe? Então, eu já vi, por exemplo, humorista receber mensagem falando assim, é porque... Aí que tá. Eu tenho um benefício que é ter começado muito cedo. Então eu tenho um respeito que a pessoa, assim, se a pessoa
não me coloque é uma coisa, mas a pessoa não consegue bater de frente, entendeu? Ela consegue não me botar no projeto. Mas se eu tiver, ela não vai ter como bater de frente, porque existe um respeito com a minha história dentro da comédia. Apesar das pessoas só me conhecerem agora, mas entre a galera, eu tô falando, né? Entre a galera, todo mundo sabe quem é a Cris Paiva. Mas eu já vi humorista receber mensagem falando assim, deleta aquele tweet, senão eu te tiro do projeto. E a pessoa ir lá e deletar, porque não pode perder aquela grana. Entendeu? Eu vi isso acontecer. Então, é muito sério. Porque aí, essa pessoa, na sequência, ter um tweet dela falando pela democracia, eu falo, não, meu amor, você não tá sendo democrata. Você não tá brigando pela democracia. Você quer que todo mundo pense como você pensa. Isso não chama democracia. Isso chama qualquer outra coisa que você queira. Democracia não chama. E aí você pode pegar de uma ditadura a outra, você pode pegar o ditador de um lado ou o ditador do outro, aí você encontra isso que você tá querendo propor. Mas democracia não é. Então, o hábito que mudou a minha vida foi isso. Eu calei a minha boca politicamente. E olha que às vezes acontece... Por exemplo, a gente teve agora... Há pouco tempo no Vênus foi uma convidada que ela provocou esse debate. Ela provocou esse debate político. E veja, eu não tenho problema em conversar sobre política. Eu tenho o meu embasamento, eu tenho as minhas crenças, o que eu acredito e tal. Eu não tenho problema nenhum em conversar sobre elas, porque eu acredito de fato nelas. Eu não converso só com quem eu concordo. Então, eu acho que quanto mais a gente conversa com quem discorda da gente, mais forte ficam os nossos argumentos, né? Legal. Quando a pessoa só fala pra bolha, sabe, você fala assim, você fala, isso aqui é coca, todo mundo aplaude, isso aqui é coca, todo mundo aplaude. Eu falo, João, isso aqui é água. Você fala, trava. Fala, água? Não, água? Como assim água? Não, isso aqui... Você trava. Porque você tava acostumado a falar que era uma coisa e todo mundo te aplaudia. E foi o que aconteceu lá. Uhum. Ela falou uma coisa... Eu falei, não, isso que você tá falando não é verdade, você sabe, né? Aconteceu tal coisa. E aí, nossa, minha vida virou de novo naquele mês um inferno. Graças a Deus, muito, assim, a imensa maioria, eu vou falar 80% das mensagens que eu recebi foram, nossa, me senti representado, nossa, ainda bem que você falou aquilo, nossa, não sei o que. Mas eu não quero esse assunto. Eu não quero. Eu falei porque ela provocou. Se você assistir depois do vídeo, você vai ver. Assisti. Você assistiu? Que foi até uma coisa assim, eu só falei, olha, eu não concordo, mas respeito. Daquilo pra frente foi só, mas e? E eu fui só respondendo. Eu só fui respondendo. Sim. Dali pra frente. Eu não queria aquele assunto, não fui eu que puxei o assunto, não fui eu que fomentei o assunto. Então é um assunto que eu prefiro não falar. Não por conversar. Entre amigos, adoro. Falamos, rimos. Certo. Porque... Olha que curioso, uma das minhas melhores amigas, a Anne Freitas, a gente discorda politicamente pra caralho. Pra caralho. A gente conversa, a gente ri, a gente se abraça. Sabe? Porque existe tolerância, né? Puta que me pariu, infelizmente, as pessoas não conseguem mais conversar. A intolerância é um problemaço. Tem 3 assuntos que eu não falo. E eu tenho minhas convicções, mas eu não falo. Eu não falo sobre futebol. Eu não falo sobre religião. Mas qual é o seu tipo? Mas, cara, Corte do Vênus! Eu também não falo sobre política. Porque eu sei que o Brasil tem uma intolerância absurda pra esses assuntos. E, putz, o Joel torce pra aquele time, então eu não gosto mais dele. O Joel votou naquele cara, então... Não gosto mais dele. Não gosto mais dele. E é muito louco, uma coisa que eu sempre falo sobre a Anne... Especificamente, a nossa relação é muito bonita. E eu falo assim, mas como que vocês conversam? Como que vocês convivem? Eu falo pelo simples fato de que a gente sabe que o nosso problema não é a outra. O meu problema não é a Anne. O problema da Anne não sou eu. A gente tem um problema. A gente pensa soluções diferentes pro mesmo problema. Legal. Ninguém quer a fome. É que ela quer resolver a fome de uma maneira e eu acredito que resolver a fome é de outra maneira. A gente briga na solução. Uhum. Mas o meu problema não é a Anne. Eu não tenho nada contra a Anne, eu amo a Anne. A Anne me ama. Não tem entendeu? Uhum. Então, as pessoas acabam brigando entre elas, tratando-se como problemas. Mas o meu problema não é a outra pessoa. Sim. Ela só pensa numa solução diferente. E aí, o que a gente faz com isso? Porra, somos adultos, então os adultos sentam, conversam e falam, pô, Joel, você acha que o melhor é assim? Eu acho que o melhor é assim. Tá. 2 coisas, ou a gente tenta do seu jeito e depois tenta do meu, ou a gente vê o que nos nossos 2 jeitos de pensar a solução pode se encontrar no meio do caminho pra gente fazer a solução que nós 2 acreditamos ser melhor. Dá pra ir fazendo isso enquanto faz isso?
Dá pra gente resolver o problema imediato, mas pensar a longo prazo, pra que sua solução imediata não precise ser imediata para sempre? Pronto, mas as pessoas não conseguem exatamente isso, conversar. E quem está ganhando com isso? Quem precisa, quem quer sair ganhando com isso. Quem se alimenta disso. Quem se alimenta disso.